nas leituras de hoje, nós temos novamente a temática dos dois caminhos, que é muito comum em todo o Antigo Testamento e está presente também no Evangelho de hoje. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, aquele que confia em si mesmo e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Lá no Evangelho será dito a respeito do rico Epulão que ele teve a sua consolação neste mundo, a sua felicidade, o seu prazer, o sentido da sua vida era o dinheiro. Essa era a sua consolação. Fez a sua força consistir na carne humana e o seu coração se afastava de Deus. Por outro lado, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Em tudo é enganador o coração e isto é incurável. Eu sou o Senhor, perscruto o coração, provo os sentimentos, dou a cada um conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. A mesma temática aparece no Salmo 1 que nós recitamos. O povo da antiga aliança se perguntava: por que é que nós devemos, afinal de contas, obedecer os mandamentos da lei de Deus? O que é que eu ganho com isso? Qual é a vantagem? Qual é o benefício? Afinal de contas, se eu não obedecer esses mandamentos, o que é que vai acontecer? Então, a resposta imediata que se dá é: se eu obedecer, a minha vida vai prosperar, tudo vai dar certo. Mas se eu desobedecer, então as coisas darão errado, a minha vida não vai bem. Contudo, se vai percebendo também que nem sempre o justo prospera nesta vida. Nem sempre o mal se dá mal. Às vezes o mal se dá bem. É o que, por exemplo, nós vemos no livro de Jó, ou então o livro do Eclesiastes. Então, a revelação que é progressiva, né? Deus vai se revelando progressivamente, vai mostrando que a recompensa pela fidelidade, pela obediência à palavra de Deus nem sempre se dá nesta vida, mas que Deus recompensará certamente aqueles que forem fiéis, aqueles que forem obedientes, ainda que nesta vida eles possam sofrer muitos males. O justo, muitas vezes neste mundo, é perseguido, sofre, e o ímpio, ao contrário, neste mundo, muitas vezes pode ser que injustamente é recompensado. Mas Deus promete aos que lhe forem fiéis, aos justos, a vida eterna. E é disso que trata o Evangelho. O rico Epulão, indiferente, insensível aos sofrimentos do pobre Lázaro, é condenado ao inferno. E aquele homem que na vida sofreu, não só porque sofreu certamente, mas porque devia se tratar de um homem justo, embora fosse pobre e desamparado, é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ambos morrem, mas o destino de cada um é bastante diferente.
Então, aquele homem rico fazia a sua força consistir na carne humana, confiava em si mesmo, confiava nas riquezas. E enquanto que o outro era pobre, nada possuía. O que nos lembra que uma das práticas da Quaresma é a esmola. Geralmente nós enfatizamos bastante o jejum, a penitência, a mortificação, mas junto com a penitência tem que haver também a oração e nós não podemos nos esquecer da esmola, nós não podemos nos esquecer das obras de misericórdia, corporais, espirituais, a caridade para com o nosso próximo, ter olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos, sejam elas necessidades corporais ou espirituais, e socorrê-los nas suas necessidades. Se nós fazemos penitência, oramos, mas nos falta ter sensibilidade para ver e socorrer os nossos irmãos nas suas necessidades, se nós não praticamos a caridade fraterna, então a nossa Quaresma e toda a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, estão incompletas. Por isso é que o Evangelho de hoje nos lembra essa parábola. Não que o rico tenha sido condenado pelas suas riquezas, mas pelo seu apego às suas riquezas, pela sua avareza, pela sua ganância e pela sua indiferença para com aquele que estava ao seu lado. Lembrando que tudo aquilo que nós possuímos não é nosso, nem mesmo a nossa vida. Nós somos administradores e não proprietários dos bens que possuímos, porque tudo vem de Deus. Então, por isso, as coisas que possuímos, nós devemos repartir com as outras pessoas, porque são bens que nós recebemos de Deus para administrá-los e usá-los para as nossas necessidades, mas se existe alguém que necessita, nós devemos partilhar os bens, não nos apegarmos a eles como se nós deles fôssemos proprietários. É aquilo que a doutrina social da Igreja chama de a destinação universal dos bens da criação. Aquilo que eu possuo, aquilo que eu recebi de Deus, eu devo aprender também a partilhar com os outros, já que sou administrador desses bens e não proprietário. Como os primeiros cristãos que tinham tudo em comum e dividiam entre si os seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles. Então, a concupiscência dos olhos, a avareza, é uma das más inclinações que existem no nosso coração, esse amor desordenado pelos bens materiais. E a Quaresma também é um tempo propício para nós nos desapegarmos, para nós combatermos esse amor desordenado que existe dentro de nós, praticando a caridade, dedicando o nosso tempo e também os nossos recursos, os nossos bens, a quem mais precisa, gastando o nosso tempo com os outros e não só conosco mesmos. Então peçamos a Jesus que a nossa conversão aconteça também nesse âmbito, nessa área da nossa vida, e que junto com a penitência e com a oração, nós também nos dediquemos a praticar as obras de misericórdia. Amém.